Olá, amigos do programa Tocando Oculto, eu aqui, Fred João, com vocês, trazendo mais um querido convidado aqui. E antes da gente falar, então, sobre o que viemos fazer e apresentar o convidado, eu queria já deixar um recado para vocês de antemão aqui. Se gostarem do vídeo, já deixem o seu recado, o seu compartilhamento também, se inscrevam aqui no Tocando Oculto. É que a gente sempre procura deixar um pouco mais de profundidade nos temas apresentados, porque a gente sabe que isso é necessário e é uma boa fonte para se beber. Então é sempre um prazer a gente receber as pessoas aqui que têm esse conteúdo e que deixam o seu recado, assim como a gente veio trazendo aqui nosso querido Alfredo Narzo, nosso querido espiritualista com uma vertente espírita, mas que tem um pouco mais do que isso para oferecer, porque ele é um pouco fora da caixinha. Seja bem-vindo, meu querido, de volta aqui ao Tocando Oculto. Fred, muito prazer em ouvi-lo novamente, é uma alegria muito grande estarmos juntos aqui no seu programa. Muito grato pelo convite, fico muito agradecido. E estamos à disposição aí, vamos ver o que a gente consegue produzir. Beleza, tá ótimo. Eu sei que vai ser um conteúdo que você trouxe com bastante competência e qualidade. Mas hoje a gente veio trazer aquele tema que a gente já deixou como contexto aqui no canal, que é o ego evolui. Primeiro, a gente já ouviu muito sobre isso na psicanálise, na própria psicologia, e a gente sabe muito bem que existem aquelas três divisórias do ego, id e superego. Mas só para relembrar o pessoal o que é o ego, para a gente começar o tema com uma abordagem mais espiritualista, como você mesmo falou a respeito, a gente sabe que o ego é a consciência, é o eu de cada um, ou seja, é o que caracteriza a personalidade de cada indivíduo. O conceito de ego é bastante utilizado em estudos relacionados à psicanálise e à filosofia. De acordo com a teoria psicanalítica, o ego faz parte da tríade do modelo psíquico formado pelo ego, pelo superego e pelo id. O ego é considerado, então, o defensor da personalidade. É responsável por impedir que os conteúdos inconscientes passem para o campo da consciência, acionando assim os seus mecanismos de defesa. E uma das principais funções do ego é harmonizar os desejos do id com os valores morais do superego. Assim, o ego suprime as vontades inconscientes do id com medos dos castigos e sanções que lhes podem ser direcionados. Então, o ego é responsável pela diferenciação que o indivíduo é capaz de realizar entre seus próprios processos interiores e a realidade que se lhe é apresentada. Bom, então, é um pouco da introdução da gente aqui sobre o que é o ego, tem mais sobre o id, o superego, mas quem já estuda a questão já pode seguir por esse campo, como eu falei, da psicanálise, da própria psicologia, da filosofia. Mas a gente trouxe, então, um conteúdo para o amigo ouvinte aqui, o amigo espectador, sobre a parte espiritual de todo esse conceito, né? Inclusive tem a ver com o curso que você está desenvolvendo. Eu queria que você falasse sobre isso, então, em detalhes conosco aqui. Ok, Fred. Para ser sincero, Fred, a gente sabe muito pouco ainda a respeito das coisas do espírito, da alma e do corpo. Há ainda muito conhecimento a ser contextualizado, simplificado, para chegar ao alcance das massas, ao alcance das pessoas que querem estudar e aprender alguma coisa. Eu descobri que eu não sei nada, estou aprendendo. Para mim, está sempre sendo nova, descoberta nova, cada vez que eu me atrevo a estudar esses assuntos. Você fez um panorama muito correto, é como se estuda a psicanálise hoje em dia, mas eu penso de maneira diferente. Eu estudei muito esse assunto, mas questionando, buscando respostas em outras fontes. E eu aprendi com o Chico Xavier que há uma ego e alma, no fundo, são a mesma coisa. Apenas o ego é a consciência da alma. Então, esse é um modo, digamos, espiritualista de ver essa questão. Porque quando o Freud e o Jung eles criaram a psicanálise, eles tiveram contato com a obra de Kardec, que era uma obra espírita. Mas como eles estavam no campo da ciência de observação, o que acontece? Eles criaram uma nomenclatura nova, própria deles, para abordar um assunto que já estava em estudo na obra espiritualista. Então, quando isso acontece, dá a impressão que são dois campos de estudos muito distintos, quando, na realidade,
é apenas uma questão de nomenclatura. Então, eu vou partir dessa premissa de que alma e ego, de certo modo, se confundem, para que a gente possa criar um contexto espiritualista muito mais amplo dessa questão do que a forma como ele é colocado pela psicanálise. Eu queria trazer uma abordagem que é, no fundo, extremamente complexa e rica, mas de uma forma a mais simples possível que eu consegui obter. Eu estudei bastante essa semana e, em contato com você, uma forma de não tomar muito tempo dos ouvintes, mas não deixar de dar o recado. Nós vivemos numa época de comunicação muito rápida e ninguém tem muita paciência de ficar sendo, digamos assim, envolvido por conceitos, histórias que não agregam muita coisa no fundo. Então, eu preferi usar um modelo didático, né, para contextualizar isso de uma forma a mais simples possível. Então, o que eu consegui estruturar para a gente conversar? Vou deixar bem claro que isso não é uma ciência nova, não é uma invenção nova, não é algo que está sendo dito como uma verdade, um postulado para ser absorvido sem reflexão por ninguém. Pelo contrário, eu estou colocando aqui um modo de pensar, apenas isso, é uma semente de reflexão para que as pessoas, em observando essas premissas, possam estudar essa questão do ego com uma visão de fora, com uma visão mais ampla, sem se imiscuir com questões técnicas e que levam a estudos muito aprofundados que precisam de conclusão que talvez nem existam. Né? Então, Legal. o que eu consegui colocar como um plano descendente dessa visão até chegar no ego, uma visão cósmica que eu procurei colocar. E como é que a gente vê isso? Primeiro, existem duas maneiras de ver essa questão. A primeira delas é partindo do corpo físico para a alma. A segunda é partindo da criação do Criador para a alma. A alma está no meio do caminho, digamos, entre essas duas escolas de estudo. Né? Então, o que eu pensei aqui? Eu pensei em fazer uma abordagem muito simplista, muito franca do aspecto teológico da questão da criação e, a partir daí, tentar perceber como é que surge o ego, qual é a origem dele, qual é o mecanismo da criação do ego. Não é algo que nasce pronto, como a gente vai tentar passar para os amigos. Queria agradecer a presença dos queridos amigos aí que nos acompanham. Muito obrigado, estamos juntos e vamos tentar colocar essa questão. Exatamente. Só antes de você começar, eu também quero agradecer a todos aqui que estão conosco. Quem não conhece o canal, por favor, pessoal, se inscrevam, porque sempre a gente traz conteúdos diferenciados, com linhagens também mais profundas, com conteúdos mais abrangentes. Então, quem não conhece, fica uma boa dica para, se gostar da live, do conteúdo e do enredo, por favor, fique conosco para novas abordagens. E também queria deixar registrado para o próprio Alfredo, que à medida que as pessoas também participam, a gente vai colocando aqui na tela para você acompanhar conosco. E no final, você responde algumas dúvidas do pessoal que estiver por aqui, tá bom? Ok. Então, o que eu queria dizer, Fred, é assim, a criação que resulta na personalidade humana, ela se dá por faixas vibratórias, descendentes. Por incrível que pareça, a coisa é criada fora e depois é internalizada. Então, o que a gente tem no fator criador? Se você pegar a Cabala, ou mesmo o Livro dos Espíritos, que falam da questão da criação, a colocação predominante é de que existe um único e só Deus. Né? E, de acordo com a revelação dos Espíritos, esse Deus, que na
na Cabala é chamado como deidade, que é um Deus maior do que todos os deuses, e é o criador dos outros deuses. Então, essa deidade é a fonte criadora de todos os espíritos que existem. Ele é como uma fonte mesmo. A imagem da fonte é bem ilustrativa, porque é de onde emanam as centelhas da vida, que são os espíritos. Então, essa deidade, ela só cria duas coisas, segundo o livro dos espíritos. Ela cria os espíritos e cria o fluido cósmico universal, que é a matéria-prima para a criação de todas as formas materiais. Então, nós temos aqui a fonte primária de tudo que existe, a deidade, os espíritos que ela cria e o fluido cósmico universal. Agora, essa deidade, ela não trabalha sozinha, ela cria como seus filhos, como clones de si mesma, as divindades. No livro Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier, essas divindades são tratadas como co-criadores em grau maior. Na linguagem teológica, são as divindades. As divindades são os seres de grandeza maior, que são clones da própria deidade, cuja missão é criar universos. Elas criam esses universos, que são milhares pelo cosmos afora, e dentro desse conjunto de criações de universos, nós temos o nosso universo particular, que é onde a Terra está inserida. Então, nós estamos inseridos dentro de um contexto restrito, dentro de uma ordem de grandeza maior, que são os conjuntos dos universos paralelos que tem por aí. A gente tem que se ater apenas ao nosso universo, porque senão a gente vai ficar em questões muito amplas, muitas questões surgirão, e aí não vai ter tempo para a gente abordar quase nada. Então, as divindades, elas são tratadas como seres que manipulam o fluido cósmico emanado da deidade, e com esse fluido cósmico elas produzem campos eletromagnéticos, e dentro desses campos magnéticos eles estabelecem faixas ou frequências vibratórias onde a vida possa ser cultivada, criada, internalizada. Então, isso seria uma síntese muito vaga, muito primária, mas que serve para ilustrar o assunto até onde nós queremos chegar de fato. Então, os universos são criações das divindades, né? E aí, nesse contexto dos universos criados, surgem outros criadores em cada uma das faixas vibratórias que a divindade criam. As divindades são tratadas na mitologia como sendo os deuses criadores. Aí, no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz trata essas criações em faixas vibratórias discriminadas, a figura de co-criadores em grau menor. Nas religiões são tratados como anjos. Então, os anjos também são seres criadores que criam determinados seres ou especificidades dentro de cada faixa vibratória de suas atuações. E aí que entra essa questão do ego e da alma. Como é que funciona isso? O André Luiz, e também no Livro dos Espíritos, nós encontramos uma questão muito peculiar, muito interessante. A criação não é feita, como diz a Bíblia, de forma pronta, acabada, em 6 dias e está tudo pronto. Não funciona assim. A vida da alma, e aqui não é o espírito, é apenas a alma, é produto de um princípio inteligente. O que é isso? É uma forma eletromagnética inserida dentro de uma faixa de realidade vibratória, e dentro dessa faixa de realidade, esse princípio inteligente vai se multiplicando, vai se acrescentando a si mesmo elementos que permitem que ela construa um corpo.
esse corpo de manifestação do princípio inteligente, a gente dá o nome de alma. Aí surge a questão fundamental do nosso tema. A alma evolui? É óbvio que sim. A alma é o produto da evolução do princípio inteligente. Como é que isso acontece? O princípio inteligente, que é um campo eletromagnético dentro de uma faixa vibratória, ele atrita, ele vai criando atrito. E nesse processo de atrito, ele vai incorporando outras texturas vibratórias, digamos assim, acrescentando a si mesmo elementos que lhe permitem ter movimento, ter ação, desenvolver faculdades, atributos, etc. No desenvolvimento do princípio inteligente, aqui vou continuar trabalhando com as obras do André Luiz. O que acontece? O princípio inteligente, na sua evolução, a primeira coisa que ele aprende no atrito com a matéria são os instintos. O que são os instintos? São as sensações de troca de energia entre um campo eletromagnético e uma faixa vibratória diferente na qual ele está atuando. Então, ele incorpora sensações. Continua o processo evolutivo através do atrito naquela faixa vibratória e, em seguida, esse princípio inteligente adquire outra faculdade. Essa faculdade é a faculdade de pensar. Ele vai tomando consciência da sua própria existência e vai aprendendo a manipular as energias que ele vai incorporando. Então, aparece no princípio inteligente a faculdade de pensar, de produzir pensamentos, que a gente dá o nome de inteligência. Oi, falando. Alfredo, só um minutinho. A Matilde aqui, ela também tem um toque aqui, pede para o Alfredo colocar o fone mais perto da boca, porque o áudio está baixo. Se você puder falar mais perto dele aí não sei como é que você está posicionado. Obrigado, viu, Matilde? Obrigado, Matilde. Matilde sempre é uma companheira, uma amiga preciosa que a gente tem, valiosa. Aí, agora também para mim ficou bom, Vê se melhorou. Vamos manter assim. Melhorou, né, pessoal? Então, tá bom assim? Posso continuar, não? Então, o que acontece? Surge no que a gente vai chamar no final de ego, mas que, por enquanto, é uma alma, surge a inteligência como faculdade de pensar. Então, essa alma, ela continua a sua progressão, a sua evolução, e no atrito com outras almas, com outros seres, ela desenvolve outra faculdade, que é a faculdade de sentir emoções. Quando uma alma encontra com outra alma, vibrações afins despertam emoções, vibrações adversas provocam outro tipo de sentimento, de tal forma que a alma aprende a gerir as próprias emoções através dessa faculdade que a gente dá o nome de sentimento. Então, na evolução do ego, na evolução da alma, o ser vai adquirindo faculdades de expressão, instinto, sentimento, inteligência. Mais tarde, ele adquire a percepção, que é a capacidade de perceber outras coisas além da realidade física, ou seja, é uma visão extrasensorial com a qual os psicólogos estudam isso, né? Sem a utilização dos sentidos físicos, dos 5 sentidos físicos, a alma adquire uma percepção de que está acontecendo alguma coisa que os sentidos humanos não conseguem captar. Então, essa percepção faz com que a alma perceba outras realidades além daquelas que os seus sentidos estão lhe revelando. Então, adquire mais uma outra faculdade que hoje a gente chama de mediunidade, digamos assim, né? Agora, quem é que administra todas essas faculdades? Há na alma, aí sim, uma consciência adquirida através da evolução, e a essa consciência a gente pode dar o nome de ego. O ego é a mente consciente da alma
que faz com que ela administre todas essas faculdades que ela adquiriu. Aí surge uma outra questão, né? Nós temos, então, a alma como uma evolução de um princípio inteligente, e aí nós temos um campo de vivência que é meramente astral, que é meramente aquilo que os espíritas chamam de planos espirituais, gradativamente mais ou menos elevados. Agora, e o ser humano? Como é que se insere nessa questão? O ser humano é produto da criação desses seres co-criadores. Como é que eles criaram o ser humano e para quê? A criação do ser humano foi feita para que houvesse um princípio inteligente, entre aspas, que evoluísse administrando não mais frequências vibratórias, mas administrando a matéria em si, dando forma à matéria. E como é que se chama esse princípio inteligente criado por essas inteligências astrais para que esse princípio inteligente aprendesse a manipular a própria matéria? Hoje nós sabemos que isso é o próprio DNA humano. O DNA é um campo criado por uma forma eletroquímica, ele é feito de produtos químicos de bases hidrogenadas, né, de carbono, e esse elemento químico ele adquire vida própria, da mesma forma que o princípio inteligente da alma. Ele passa a evoluir. Só que a evolução do DNA ela é feita quando o DNA é inserido numa alma. Aí é que entra a questão da personalidade humana, que é um degrau abaixo da realidade espiritual. Então, nós temos lá a realidade da divindade, da deidade, a realidade das divindades, que criam universos, as faixas vibratórias dos co-criadores em grau maior, as faixas vibratórias dos co-criadores em grau menor e a criação material. E é ela que dá oportunidade para integrar tudo numa única personalidade. Então, quando se estuda o ser humano, nós encontramos três realidades diferentes: o corpo físico, o corpo espiritual, a alma ou o ego, como quiserem chamar. Para efeito desse estudo, a gente está dizendo que tudo é uma coisa só, apenas se distribui em faculdades internas. Mas o ego e a alma se confundem nessa nossa maneira de querer abordar, essa tentativa de abordar esse assunto. E há que se acrescentar a isto o espírito. E aí entra o que é o espírito. Se a gente pensar que o ego tem uma evolução independente, própria e contínua, ele adquire uma memória contínua, cumulativa de todas as experiências que ele vai fazendo nos diversos campos vibratórios que ele atua, até se tornar uma alma consciente, ou seja, com um ego administrador. Até aí não tem espírito. O espírito não está presente nisso. No ser humano, quando o DNA atrai para dentro de si uma alma, esse DNA vai formar um corpo físico. Esse corpo físico é formado pela alma, que é um molde, é um modelo de ser, que é preenchido pela multiplicação do DNA dentro dela. Então, o DNA é um campo eletroquímico que se multiplica, que se reproduz e vai tomando a forma que a alma já possui anteriormente e se distribui de acordo com as faculdades adquiridas pela alma. Então, o DNA é o elemento preenchedor do corpo espiritual, né? Até aí tudo bem, fácil compreender, espero. Tomara que eu não esteja sendo muito confuso para os amigos, mas de qualquer modo nós podemos conversar depois. Então nós temos aí uma questão que é um corpo fisiológico agora constituído por uma alma que é
preenchida, digamos assim, pelo DNA nas suas várias formas de estruturação interna do corpo. Quando vai nascer um corpo novo, e o corpo é produção de dois seres, no início da criação, se a gente for analisar isso, a gente aprende na ufologia. Os seres extraterrestres, dos mundos mais antigos do que a Terra, os seres extraterrestres não precisam da conjunção sexual para criar corpos. Eles pegam a sua própria alma e a preenchem diretamente com o DNA por um processo de clonagem do DNA dentro da alma. É diferente do ser humano. Agora, por que no ser humano surgiu a reprodução sexuada? A questão é que a Terra foi um planeta endereçado, digamos assim, para recepcionar espíritos de diversas origens diferentes, de diversas naturezas diferentes, de vários mundos por esse cosmos afora, como sendo uma escola, uma penitenciária, um lugar para receber almas em transição e em dificuldades. E como essas almas são muito diferentes, o que acontece? O mesmo DNA não consegue preencher esses corpos, porque cada corpo tem uma configuração própria. Então, as inteligências superiores resolveram criar a criação sexuada para que dois DNAs diferentes pudessem se unir e, no atrito entre eles, criarem um novo DNA que pudesse servir à alma que vai incorporar um corpo físico. Então, por isso que a reprodução sexuada e o corpo fisiológico é importante, porque ele é o único corpo construído nessa realidade dimensional da criação que serve para educar e corrigir almas que cometeram erros, equívocos, que transgrediram leis no cosmos afora. Então, o corpo físico é um manancial de aprendizado que não existe nos planos astrais somente. Ele só existe quando a criatura está encarnada, porque ele funde DNAs de seres diferentes. Fredo, eu não queria perder esse gancho, por isso me permita uma pergunta aí. Como é que explicaria, então, a questão do transhumanismo, onde a gente vai se tornar mais máquina, mais robotizado e menos biológico, com essa questão que você acabou de citar, então? Eu acho que é um dos caminhos que a humanidade está encontrando para aperfeiçoar almas que não querem se aperfeiçoar pelo processo humano apenas, né? Porque você vai encontrando almas na Terra que acabam descobrindo que o processo de interação entre duas almas para procriar outra é extremamente sofrido, causa sofrimento. Então, o ser humano inteligente que é, e os seres extraterrestres que vieram dar aqui na Terra, usam a sua inteligência para criar mecanismos novos onde não precisa entrar em atrito com almas diferentes das deles. E aí é que surge o transhumanismo e outras possibilidades evolutivas que não, digamos assim, o casamento, que o casamento, no fundo, a sexualidade, no fundo, é a forma de unir seres inimigos entre si, diferentes entre si, para que eles aprendam a se amar. O sexo é o antecessor do amor, não é o fruto do amor, né? Quando você se vê obrigado a ter uma conjunção sexual com outro ser para gerar um outro ser, você pode fazer isso sem amor. Mas como você tem que se administrar esse relacionamento, você aprende a amar no processo de relacionamento. Então, o maior problema humano é o relacionamento. É ele que consegue produzir o amor que as almas precisam incorporar para educar o sentimento. Então, e quanto a essa questão do transhumanismo, tudo isso vai mudar completamente, porque almas vão habitar corpos cibernéticos. Como é que você vai explicar todo um processo que você acabou de definir aí, né? Dos seres vindo através do sexo, das diferenças, das múltiplas humanidades, sendo que a maioria no futuro vão se tornar mais cibernéticos do que humanos, ou quase nada humanos, né?
vamos entender essa questão, digamos, historicamente. A gente vinha falando que os seres mais antigos da criação, as almas mais antigas, elas desenvolvem primordialmente a inteligência, são seres inteligentes. O sentimento que produz o amor é fruto do relacionamento. E esse relacionamento é mais compulsório no corpo físico. Então, as almas que que encarnam em corpos físicos, geram muito sofrimento. Esse sofrimento faz com que a alma passe a perceber o que está nas faixas vibratórias superiores. Então, ela parte para um mundo virtual. Então, a evolução do ser, ela está condicionada ao desenvolvimento, né, horizontal, digamos assim, da inteligência, que se dá nos vários mundos materiais, e em contraponto ao desenvolvimento do sentimento, que é um produto vertical da alma, um acesso vibratório da alma a dimensões mais altas. Então, quando um ser humano identifica que ele sente faixas vibratórias diferentes e percebe essas realidades diferentes, e percebe a atuação dela no campo material, ela vai tentar o quê? Se espiritualizar, que é uma linha resultante entre a inteligência e o sentimento. A espiritualidade, nesse sentido, é uma linha evolutiva quando o ser, cada alma, consegue associar o seu desenvolvimento intelectual com o seu desenvolvimento afetivo. Agora, a questão que você colocou, por que há essa possibilidade de transhumanismo? Porque muitos seres encarnados, humanos, uma grande parte, já está vivendo de modo virtual. Então, aquelas realidades que só eram percebidas através do sofrimento ocasionado por relacionamentos, hoje ela está sendo adquirida virtualmente, sentado numa mesa, num processo interativo com uma inteligência artificial. Então, aquela percepção que era extremamente desgastante de adquirir através do sofrimento, que é um sentimento elevado, as pessoas estão aprendendo a adquirir de forma virtual. Daí, essa perspectiva de se criar corpos sem a necessidade da conjunção sexual. Ou seja, seres produzidos artificialmente por inteligência artificial que possam incorporar uma alma tal qual faz o corpo físico.